Olá, hoje é o dia 23 do jejum de 40 dias e hoje eu estarei falando de um assunto muito especial, muito bom. Como identificar um verdadeiro cristão? O que existe num verdadeiro cristão? Ou como identificar uma religião verdadeira e os cristãos, né? O que é um cristão, né? É cristão, a gente chama ao Cristo, né? Cristo, cristão, então cristão deve ser um Cristo, deve ser algo semelhante com Cristo. Entendido? Se é cristão, é algo semelhante com Cristo. A verdade é que nenhuma religião está completamente correta em tudo, porque os seres humanos são falhos. E as religiões são feitas por humanos, e justamente porque são feitas por humano, tem o dedo humano em todas as religiões que existem. O ser humano, ele é limitado, ele é falho e ele é imperfeito. Então o ser humano sempre vai ser falho. Principalmente quando ele é egoísta e busca a honra só para si, né? Então, entendendo que as religiões são feitas por humanos e humanos são imperfeitos, são falhos desde sempre, somente Deus é totalmente verdadeiro. E a verdade absoluta somente vem de Jesus Cristo e não está em nenhum sistema religioso. Jesus nos ensinou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. João 14,6. Jesus não criou nenhuma religião oficial. Jesus, a princípio, era apenas judeu, mas ainda assim ele condenava os religiosos judeus, né? E foi condenado por eles. Ele veio revelar o reino de Deus e reconciliar o homem com Deus, né? Por isso, a verdadeira fé não é uma placa de igreja, mas um relacionamento vivo entre eu e Deus, entre eu e o Pai, entre eu e Jesus Cristo. Essa é a verdadeira religião, é religar, né? É religar o homem com Deus. O papel da religião é apenas ligar as pessoas com Deus. Então, a religião em si é só uma placa. O papel dela é fazer com que essa pessoa conheça a Deus e não ponha empecilhos quanto a isso. E uma característica do povo cristão é se amar entre si. Então, quando o povo cristão se persegue, não é cristão, tá? Eu vou estar falando sobre isso daqui a pouco. A religião pode apontar para Deus, mas não substitui a comunhão individual com Deus. Muitas religiões ensinam boas práticas, né? Boas maneiras, pregam o amor, a caridade, a fé. Mas sem a transformação do coração e a obediência a Jesus, tudo se torna um ritual vazio. Em Mateus 15:8, Jesus nos fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que agrada a Deus não é a religião certa, mas o coração sincero e arrependido. Salmo 51:17. Então, agradar a Deus não independe se você está numa placa religiosa, mas está obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, né? Salmo 51:17. Eu vou estar lendo esse texto. É sempre bom conferir na palavra o que está escrito. 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, reconhecermos que nós em nós mesmos não somos ninguém. Então, ter um espírito quebrantado
para com Deus, né? Isso faz com que a gente alcance a misericórdia de Deus. Não é o coração altivo, a voz altiva. O padrão de Deus está na Bíblia e não em tradições humanas. Então, as religiões costumam muito ter tradições humanas que podem apontar para Deus. Você vai seguindo tradições até conhecer a Deus. Mas, se for somente para ser religioso, não vai levar a Deus. A palavra de Deus é o filtro da verdade. A palavra de Deus, é a Bíblia, ela sempre vai filtrar o que é verdade. Quando uma religião ensina algo que contradiz a Bíblia, ela se afasta da vontade de Deus. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Então, quando uma religião ensina algo que contradiz a essência de Deus, que contradiz os princípios de Deus, então é bom não seguir. E com base nisso, não sobra nenhuma, porque todas, mais cedo ou mais tarde, contradizem a palavra. Eles agradam numa mensagem, mas desagradam em outra. E eu faço canal de restauração de casamento de primeira aliança, que é o que é bíblico. Não existe divórcio segundo casamento aprovado por Deus. Existe exceção, Deus permite você escolher o caminho largo e o caminho estreito, existe essa exceção. Mas o caminho de Deus é o caminho da reconciliação, é o caminho do perdão, é o caminho da restauração. Toda a Bíblia fala de restauração de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Por que não a restauração da primeira aliança? Deus não despreza nenhum. O único divórcio é quando o outro morre. Aí a pessoa está liberada para casar novamente. Caso contrário, é assassinato da pessoa em vida. Eu não quero essa pessoa, eu a desprezo, mas Deus não a desprezou. Se ela tivesse sido desprezada, como foi Nabal, marido de Abigail, foi reprovado por Deus. Ele morreu na mesma noite e Davi casou com Abigail no outro dia. Ou seja, se Deus não quer alguém do teu lado, ele mesmo tira. Pronto, é ele que faz. Ele dá a vida, ele tira. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. O fôlego de vida nos é dado por ele e tirado por ele. Então ninguém pode acrescentar um dia ou tirar um dia da sua vida. Então fica muito restrito ao que é a palavra de Deus. Então, hoje em dia, encontrar uma religião que realmente pregue somente a verdade é muito difícil, porque todos aceitam muitas exceções, assim como o próprio judaísmo aceitava, porque Moisés permitiu que repudiasse, porque permitiu que a pessoa pode viver do jeito que quer também, né? Se não quer ser santo, aí Josué falou, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo não quis mais servir ao Senhor. Então existe essa decisão. Você pode ir pela exceção? Pode, não, ninguém te impede. Mas existe a regra, ou o que é o certo. Então, vivemos hoje também nesse tempo de liberdade. Você é livre para obedecer e livre para viver do jeito que quer, né? Então, a pessoa que quer ter uma vida consagrada realmente a Deus, ele entende os princípios básicos de Deus em sua palavra. O padrão de Deus está na Bíblia. Examinar tudo. Portanto, o cristão maduro não segue cegamente uma instituição religiosa. Porque na minha igreja pode, na minha não pode. Então, o cristão verdadeiro, ele não vai cegamente seguir porque o bispo Macedo deixou, porque o bispo Valdemiro falou que pode, porque a Ellen White falou que pode. Então, assim, por mais que ali falou que isso ou aquilo é permitido, Moisés permitiu. Moisés não é Deus, Moisés permitiu, né? Então, qual que é o princípio do mandamento? A exceção não é a regra, né? O que realmente importa para Deus. Então, a religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27.
Então, essa é a religião pura. Se é a sua religião e você faz isso, visita órfãos, mulheres que estão abandonadas por aí e ajuda as pessoas em suas tribulações. E se guarda da corrupção do mundo. Tiago 1,27. Então, o versículo base do meu jejum é: quem não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio, 1 Timóteo 5,8, ele fala também sobre isso. Eu posso querer cuidar órfãos no mundo, posso querer cuidar viúvas no mundo, posso querer cuidar mulheres largadas no mundo, mas se eu não cuido da minha família, da minha casa, da minha mulher, dos meus filhos, neguei a fé e sou pior do que qualquer imundo. Então, se contradiz a palavra, não é de Deus. A religião mais correta é aquela que ama a Deus acima de tudo, ama o próximo como a si mesmo, vive a fé com justiça, misericórdia e humildade, e segue os ensinamentos de Cristo com sinceridade. O perigo de achar que somente uma instituição religiosa é certa. Muitos caem neste erro dos fariseus. Isso foi um erro, um pecado dos fariseus que Jesus advertiu, acreditando que só eles eram corretos. Mas Jesus disse: outras ovelhas tenho, que não são deste aprisco. A estas também me convém conduzir. João 10,16. Então, Jesus aqui está dizendo que tem outras ovelhas fora do aprisco, que acho que ele estava falando dos judeus, né? E que ele precisava cuidar dessas também. Explicação: Deus tem filhos em diferentes lugares, tradições e denominações. O que os une é o Espírito Santo e não uma placa de igreja. Então, qual que é a conclusão que tiramos desse ensinamento de hoje? A religião mais correta é aquela que leva o ser humano a amar, perdoar e servir e obedecer a Deus conforme o Evangelho. Então, como Cristo ensinou, né, quando a gente fala que um cristão de verdade não usa armas, um cristão de verdade, quando ganha um tapa numa bochecha, ele dá a outra. Então, realmente é alguém que está disposto a sofrer pela salvação do outro, para que ver se eles dessa maneira se arrependem de estar sendo injusto, de estar sendo mal com quem só lhe faz o bem. O mais importante, que qual religião é a mais correta, é o coração dessa religião, o coração dessas pessoas está alinhado com a vontade de Cristo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor será salvo, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, obedecer a Deus, obedecer os 2 primeiros mandamentos acima de tudo. Mateus 7:21. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. E nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ficamos com essa palavra neste dia. Glória a Deus. Obrigada a cada um que está acompanhando os vídeos desse jejum de 40 dias. Hoje é o 23, então o 24º dia de jejum. Até aqui nos guardou o Senhor. Obrigado, Senhor. Terminamos por aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está assistindo. Abra o seu entendimento, o seu conhecimento para a Tua palavra. Desça sobre ela o Teu Espírito, para que ela seja visitada pelo Teu amor, a Tua verdade. Obrigado, Senhor. Que venha cura, que venha restauração, que venha bênção sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.